Bien, continuando, iniciando com lá o P4, é importante nós outros sabermos falar sobre o mecanismo de contracorrente, que vai passar por o largo do túbulo contorneado proximal, a asa de Henle, o túbulo contorneado distal e o túbulo coletor. Bien. Primeiramente, o que vai passar? E no túbulo contorneado proximal, há a absorção de água e solutos. Isso que vai ser? Isso genera um líquido isotônico em relação ao interstício. E também ao sangue. Que vai estar em uma vasa recta. Assim, é o líquido entrando no túbulo. O líquido entrando por cá. Esse líquido vai, por meio da absorção de água e de solutos, ele vai chegar cá com 300 por miliosmoles. Depois, ocorre um transporte ativo de íons para o interstício. Em la rama ascendente. E acá, a absorção principalmente de sódio. Vai ocorrer por meio dos transportadores NKCC e também pela famosa bomba de sódio e potássio. A partir daí, você vai começar a criar uma diferença de concentração. Ou seja, o líquido tubular vai se tornar hipotônico em relação ao interstício. Isso quer dizer que passa a ter menor quantidade de solutos. Acá, 300, dos 50, por quê? Porque acá vai haver
la passagem para o interstício. Tornando o interstício mais concentrado. Acá ouvi de falar que estava tudo isotônico, isosmótico. Depois de aí, uma terceira etapa que vai passar. Vai ocorrer o movimento da água de la rama descendente, pues ellos va a tener el movimiento de agua de la rama descendente hacia el interstício, porque el interstício se está tornando mais concentrado. E aí la rama descendente se torna mais concentrada. Então, quando o interstício se tornando mais concentrado, que a rama ascendente, porque pues ganhou solutos. E aí também miramos que a rama ascendente vai estar hipotônica em relação às outras regiões. De aí também que podemos mirar que passa el agua sale del hipo, que vai ser a rama descendente, para o hiper, que vai ser o interstício. Cientos, 400, por quê? Porque vai haver a passagem de água para cá, para o interstício. E hay que recordar que continua na rama ascendente, haciendo o transporte de outros solutos hacia o interstício. Depois, aí o movimento de um novo líquido. O movimento de um novo líquido no tubo, né? Ou seja, de aí vai chegar mar líquido isotônico em la rama descendente. E aí que vai passar em la rama ascendente. Você continua bombeando sódio hacia o interstício. Ou seja, ao interstício
continua aumentando sua concentração. É basicamente o que estava... Depois vai mostrar na imagem melhor. Depois, o quinto passo seria o transporte ativo de íons de la rama ascendente, também vai ser com que se aumente a osmolaridade do tecido. Vai aumentar a osmolaridade do tecido. Assim, se continua bombeando mais sódio de la rama ascendente hacia o interstício. Depois, que vai passar também. Mas basicamente é uma repetição de processos até que se estabeleça um gradiente osmótico medular. Depois, que vai passar? Vai sair água. Sale de la rama. De la rama descendente hacia o interstício. Deixando ele mais concentrado. E daí você passa a formar um gradiente de concentração modular. Você vai continuar fazendo esses movimentos por várias repetições até que ocorra o gradiente osmótico medular. Encontrei lá a imagem. O que vai passar? Você vai entrar o líquido e acá no túbulo contorneado proximal vai ser a reabsorção tanto de sódio, tanto de solutos quanto de água, fazendo com que se torne um líquido isotônico. Ou seja, ele vai passar por todo o laço de Henle e também vai ter a mesma, por ser isotônico, que significa que tem a mesma osmolaridade que a solução comparada. E a solução comparada, no caso, vai ser o que a solução comparada vai ser a concentração do interstício, que nós outros sabemos que a concentração osmolar de nosso corpo é de 290 hacia 300. Então, esse líquido vai chegar, vai começar a passar. E em la rama ascendente vai começar a ter um transporte ativo de solutos hacia o interstício. Igual se está mostrando acá. Ou seja, esse líquido que estava em la rama ascendente vai passar a se tornar hiposmótico em relação ao interstício. Pero depois, acá, o que vai passar? Como acá, nessa outra etapa, o interstício já está mais concentrado, vai ser com que acá em la rama descendente hacia a reabsorção de água para o interstício. De aí, vai aumentar a concentração do líquido em la rama descendente. Depois, vai entrar um novo líquido, aquele líquido que já estava mais concentrado. Você continua o caminho adentro da asa de Henle e depois esse líquido que continuava a entrar de acá vai continuar sendo o bombeio de sódio hacia o interstício. Ou seja, por isso que vai acabar criando o gradiente de concentração, porque quanto mais cerca de la corteza, menos solutos vai ter. E mais cerca de la médula, mais solutos vai ter. Ou seja, mais concentrada vai ser. Que é o que nós outros miramos acá.
Daí, se entra esse novo líquido e no interstício se está mais concentrado. Em la rama, em la rama descendente ocorre a reabsorção de água hacia o interstício. Depois, em la rama ascendente, se continua sendo a reabsorção do sódio. Ou seja, basicamente nós temos que pensar que o que passa. Primeiro de tudo, vai ocorrer o líquido tubular se torna isotônico com relação ao interstício. Depois, o que vai passar? Vai começar a ocorrer a reabsorção de sódio em la rama ascendente. Depois que ocorrer essa reabsorção de sódio hacia o interstício em la rama ascendente, o interstício se vai quedar mais concentrado que vai se quedar mais concentrado que tanto a rama ascendente quanto a rama descendente. E daí, o que vai passar? O interstício vai ser a absorção de água de la rama ascendente. Não, de la rama descendente, perdão. Melhor que dizer que o interstício absorve a água de la rama descendente, vamos dizer que há um movimento de água de la rama descendente hacia el interstício. Porque não há nenhum... nada mais nada menos que a água passando por meio da própria pressão osmótica. E junto com esse mecanismo de contracorrente que ocorre em el néfron, atua junto com ele a vasa recta. Que é a parte, vamos dizer que a parte que são os vasos sanguíneos que vão achutar que esse gradiente de concentração acabe. Ou seja, o fluxo sanguíneo da vasa recta vai ser lento e assim vai ajudar a não perder muitos solutos, ou seja, vai possibilitar que ocorra mais câmbio, generando mais soluto no interstício e, por conseguinte, uma maior absorção de água. Ou seja, podemos dizer que é mais ou menos ao revés em relação à asa de Henle, porque com relação à vasa recta, em uma porção descendente, a vasa recta vai perder água para o interstício, pois o interstício vai estar mais concentrado. E em uma porção ascendente, vai perder solutos e vai ocorrer uma retenção de água, ao revés do que nós outros estávamos mirando, que acá em la asa de Henle com relação ao interstício, ele vai liberar solutos hacia o interstício. E é importante também sabermos sobre a úrea, que ajuda também, que vai contribuir para o gradiente de concentração do interstício. A úrea vai ser transportada basicamente por transportes passivos, que são os transportadores UAT. E no túbulo coletor nós outros vamos ter o UTA1 e 3, que vão atuar junto com a ADH quando há pouca água, ou seja, se vai aumentar a concentração de úrea. E em la asa de Henle, aí é o UTA
2. Que hace la reabsorción de urea hacia intersticio. Después en la UP5 no hay mucha cosa de fisiología, porque es básicamente la parte de los agroquímicos. Mas como es bueno sabermos las cosas de flujo sanguíneo renal, la parte del ácido paraminipúrico, entonces vamos lá. O fluxo sanguíneo renal pode ser calculado como o fluxo da artéria renal menos a vena renal sobre a resistência da mesma. Esse fluxo sanguíneo renal é de 1 a 1,2 litros por minuto. Ou seja, para que isso ocorra, é necessária uma diferença de pressão entre a entrada e a saída. Ou seja, de acá temos a filtração renal dinâmica. Que nada mais é do que LC, o coeficiente de filtração, menos a pressão hidrostática do glomérulo, menos a pressão hidrostática do corpúsculo de Bowman, menos a pressão de la urina. Isso acá, o que seria isso? A arteríola aferente, a arteríola eferente. A urina entra com uma pressão de 90 milímetros de mercúrio. A pressão hidrostática vai ser a pressão que vai ser hecha hacia abaixo, é de 60, e a pressão da urina vai ser de 32. Pero também a pressão hidrostática do próprio corpúsculo de Bowman, que vai ser de 18 milímetros de mercúrio. Ou seja, isso acá, por exemplo, segundo esses valores acá, você vai ter, acá não é a pressão oncótica, não é a pressão da urina. Me equivoquei. Vai ser a pressão hecha por las proteínas em esse filtrado. E essa constante acá de filtração vai depender de várias coisas. Vai depender do tamanho do soluto, da carga iônica do soluto e também da forma da molécula. Cápsula. E nós outros dissemos que sempre que LC for maior que 0, significa que vai estar a favor da filtração. Depois acá em lá unidade número 5, é importante sabermos sobre o ácido paraminipúrico, que vai ser utilizado para estimar o fluxo plasmático, pois ele se filtra com muita facilidade em glomérulo e o que queda no plasma vai passar quase toda a urina para a secreção tubular. O que vai passar então? Vamos mirar. O lumen, o interstício. E acá na célula do túbulo, lumen tubular. O que vai passar?
Primeiro vai ocorrer um contratransporte de sódio e potássio na bomba, por meio da bomba sódio e potássio. E esse sódio que vai sair vai generar energia para entrar novamente por retrodifusão, que vai ser um cotransporte com o alfa-cetoglutarato, que é o resultado do ciclo de Krebs. De aí, essa alta concentração de alfa-cetoglutarato que vai ter adentro vai ser com que ele salga, e vai generar energia suficiente para que entre os aniões orgânicos, ou seja, por meio de um contratransporte. Esses aniões orgânicos seriam os agrotóxicos, e acá nesse exemplo é o próprio PA. De aí o que vai passar? Este PA pode ser excretado por meio de um cotransporte com o sódio, ou então por um outro transportador, que é o transportador OAT, transportador de ânion orgânico, e assim ele é depurado na urina. Em lá UPCs, é importante sabermos que habla é a unidade de problemas que fala sobre a regulação do ácido base. Temos que saber basicamente o que é um ácido, que é uma substância que ao dissociar-se libera protões hacia o hidrógeno, e essa concentração de protões vai ser o que define a acidez do meio, e uma base vai ser uma substância capaz de captar protões e liberar aniões, ou seja, as hidroxilas, o OH. E uma substância anfótera vai ser uma substância que pode atuar tanto como ácido ou base, dependendo do meio que está. O conceito de ácido fuerte vai ser uma substância que tem muita tendência a liberar os protones, e um ácido débil que tem baixa tendência a liberar esses protones. Um ácido fuerte, por exemplo, é o ácido clorídrico, e um ácido débil vai ser o ácido carbônico. Dentro do equilíbrio químico também, nós temos a lei de ação de massas, que habla que a velocidade de uma reação é proporcional ao produto de las concentrações de las sustancias reaccionantes. Ou seja, em uma reação de A mais B generando C mais D, a velocidade da primeira reação vai ser K1 vezes a concentração de A vezes a concentração del B. A segunda vai ser K2 C vezes a concentração de D. V1 vai ser igual a V2, ou seja, K1 vezes a concentração de A vezes a concentração de B igual a K2 vezes a concentração de C vezes a concentração de D. Daí nós outros sacamos que o Ka, o conhecido Ka, nada mais é do que a multiplicação da concentração de los produtos sobre de los reagentes. E esse K nos disse que é a constante ácida, nos disse, se o K for muito alto, isso genera um ácido forte. E se o K for baixo,
un ácido débil. E podemos falar um pouco também, pero não é a coisa mais importante sobre o princípio de Le Chatelier, que habla do equilíbrio dinâmico, que o equilíbrio de uma reação pode ser alterado modificando a temperatura, a pressão ou a concentração das substâncias que estão envolvidas em la reação. Por exemplo, se aumentarmos a concentração de reagentes, a substância se vai desplaçar hacia a direita. Se aumentarmos a concentração de produtos, se vai desplaçar hacia a esquerda. Depois, há o pH, que vai ser o logaritmo decimal do inverso da concentração de los protones, ou seja, os log de 1 sobre a concentração de protones. Está quedando menor log de la concentração de hidrógenos. Isso, sua unidade medida é o equivalente litro, que vai ser a capacidade de equivalentes que podem dissociar-se em uma solução. Depois, temos que saber sobre as mesclas reguladoras, que são substâncias que vão impedir as variações muito bruscas do pH, sendo um agregado de ácido ou base em nosso corpo, e vamos ter as soluções buffers ou tampones, ou seja, que são compostas por um ácido débil mais um sal da mesma base, ou uma base débil mais um sal da mesma base. E quais seriam as principais linhas de defesa da regulação do pH? Vão ser essas mesclas reguladoras, o próprio sistema respiratório, que vai controlar a eliminação do dióxido de carbono, que é um ácido volátil, e também o sistema renal, que vai ser mais lento, mas mais eficaz, onde ele vai controlar a eliminação de hidrogênio e a reabsorção de bicarbonato. Ou seja, vai ser a eliminação de ácidos que não são voláteis. E com relação aos buffers fisiológicos, nós vamos ter na própria sangue, vamos ter o plasma, que vai conter o bicarbonato, fosfato e proteínas, e também os glóbulos rojos, que vai conter a hemoglobina, que é uma base buffer, também vai conter o bicarbonato e os outros fosfatos. E no líquido intracelular, nós vamos ter fosfatos, proteínas, que vai servir como um pool de íons para, vamos dizer, contrapor ou não a esses protones, que são, e também bicarbonatos. E no leque também vai ter as mesmas substâncias do interstício e também, em maior quantidade, o bicarbonato de sódio. Perdão, o bicarbonato, que vai representar cerca de 53% da mescla regulador no líquido extracelular. Depois, com relação à parte ao excesso de base, temos que saber os parâmetros normais. Do estado ácido-base, que são o pH de 7,4 mais ou menos 0,05, a pressão parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercúrio, mais ou menos 5, e também a concentração de bicarbonato, que vai ser de 24 mil equivalentes litro, mais ou menos 2. Ou seja, os parâmetros normais, quais vão ser 7,4, 40 e 24. Pero nós sabemos que, na realidade, não passa isso. As bases buffer reais vão ser diferentes de 7,4, diferente de 40 e diferente de 24. E
excesso de bases tem que ser a diferença entre as bases buffers normais, que são esses valores que eu acabei de falar, e as bases buffers reais, que são os valores que vão ser diferentes desses. E quando esse valor a carga de excesso de ácido base tem que ser de 0 mais ou menos 2, que de aí temos mais ou menos uma média de quanto vai ser isso. Sobre isso, vamos falar um pouquinho, basicamente, sobre os transtornos ácido base. Vamos ter la alcalosis metabólica, que vai ser o quê? Que vai ocorrer por quê? Por vômito, ou seja, vai perder ácido, ou então uma ganância de bases. Então, que vai ocorrer? Primeiro, você vai começar a hipoventilar. Quando você hipoventila, vamos fazer um aumento da concentração de CO2. E esse CO2 vai reacionar se transformando em ácido carbônico, que depois vai dissociar-se em bicarbonato e hidrogênio. E assim esse hidrogênio vai ser liberado, fazendo com que se baje o pH em uma alcalose respiratória. O que vai passar, por exemplo, em la ansiedade, a pessoa já vai estar hiperventilando, ou seja, há uma baixa concentração de dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai sair muito rápido, então vai ter uma baixa formação de ácido carbônico. Ou seja, o ácido carbônico se vai dissociar, o hidrogênio vai ser consumido, de aí, há pouca formação do ácido carbônico, ou seja, daí você vai começar a consumir o hidrogênio que tem no corpo para que se forme o ácido carbônico e o ácido carbônico se dissocie em CO2 e água. Assim, esse CO2 vai fazer com que se aumente a concentração de CO2 no corpo. Depois, temos a acidose metabólica, que ocorre pode ocorrer em uma cetoacidose diabética, ou então em uma diarreia. É mais fácil de falar em las OPs acá. Ou seja, o hidrogênio vai estar aumentado, se empieza a consumir o bicarbonato para formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai dissociar em CO2 e água, e este CO2, por ser um ácido volátil, sai
por una hiperventilación. Después, por último, tenemos la acidosis respiratória, que a pessoa vai estar hipoventilando, ou seja, vai estar com uma alta concentração de CO2 na sangue, se vai fazer a formação do ácido carbônico, que vai dissociar hidrogênio e bicarbonato. E a caso importante que o riñón já vai começar a tentar fazer essa compensação. O riñón vai tentar compensar haciendo uma secreção de hidrogênio e aumentando a reabsorção do bicarbonato, principalmente por las células intercalares beta del túbulo colector, perdão. Ou seja, vai fazer a secreção de hidrogênio e absorção de bicarbonato. E disso tudo acá, temos que ter na cabeça, muito bem na cabeça, a equação do equilíbrio ácido-base, que é a água mais o CO2 formando o ácido carbônico, que vai formar o hidrogênio e o bicarbonato. E acá nós conseguimos mirar todo o que vai passar. Se a concentração de hidrogênio está alta, vai haver maior, por exemplo, se a concentração de hidrogênio está alta, vai haver uma maior produção de ácido carbônico, para que esse ácido carbônico consuma o hidrogênio e diminua o pH do organismo, fazendo a eliminação do CO2. Ou então, se a concentração de bicarbonato está muito baixa, vai ser o consumo de CO2 para aumentar a produção do ácido carbônico e assim aumentar a concentração do bicarbonato no organismo. E por aí vai.